pessoal. Hoje nós teremos uma manhã meio respiratória, meio infecciosa, para discutir dois temas que a pneumologia e a infectologia têm em comum. E são temas muito frequentes na prova de residência. No primeiro momento nós vamos discutir a pneumonia adquirida na comunidade e logo depois a tuberculose pulmonar. E por que são situações muito frequentes na prova? Né? Porque além de serem abordadas dentro do contexto potencialmente da medicina interna, dentro da clínica médica, né? E aí ela pode aparecer tanto nas questões de pneumologia, quanto de infectologia e algumas outras subespecialidades, né? Considerando, por exemplo, que a tuberculose é uma doença multissistêmica, por vezes aparece também envolvendo questões de medicina preventiva, isso na prova de R1, né? Na pediatria, né? Então, de fato, são assuntos que têm uma interação muito grande com outras áreas e especialidades, e por isso são assuntos que geralmente são privilegiados na prova. E a ideia é que a gente faça uma abordagem muito dinâmica e tentando priorizar aquilo que geralmente, os aspectos que vêm sendo rotineiramente abordados em prova. Tá? Então esse é o intuito dessas duas discussões. Para falar de pneumonia adquirida na comunidade, nada melhor do que começar com uma situação muito frequente no dia a dia. Então, eis aqui um caso clínico, eis uma situação clínica que nós nos deparamos com muita frequência. Né? Talvez esteja acontecendo com um de nós nesse exato momento. Um indivíduo jovem, na 4ª década de vida, com queixas de congestão nasal, rinorreia e tosse seca há cerca de 2 dias, e que ontem notou que a temperatura estava mais elevada, colocou o termômetro 38 graus Celsius. Estava febril. Ele não tem nenhuma doença associada, é um indivíduo sadio, né? E que por acaso teve esse quadro respiratório nesse momento. Procurou auxílio médico, exame físico, nenhum dado que chamasse atenção, está orientado, confortável, e a propedêutica complementar, nenhum dado anormal, a ausculta pulmonar preservada. A grande questão é o que esse indivíduo tem. Será que esse indivíduo é um indivíduo que tem uma pneumonia bacteriana? Será que nós precisamos fazer uma avaliação complementar nesse indivíduo? Né? O que fazer diante de uma situação clínica como essa? Na verdade, esse indivíduo tem um diagnóstico sindrômico de síndrome ou doença respiratória febril aguda. Esse é o diagnóstico dele. Agora, dentro desse espectro dessa síndrome, nós temos algumas etiologias. Né? Então, o indivíduo pode, por exemplo, se a gente considerar o trato respiratório, ele pode ter uma situação em que existem muitos sintomas rinocinusais, o quadro é praticamente restrito às vias aéreas superiores, eventualmente com algum grau de tosse, a secreção goteja pela parede posterior da orofaringe, respinga no pulmão e por isso o indivíduo pode tossir, geralmente tosse seca até quando isso acontece. Né? O indivíduo pode ter também, dentro desse espectro, uma condição em que ele tem inflamação das vias aéreas inferiores, traqueobronquite, eventualmente com algum grau de sintomas de vias aéreas superiores, mas o que chama a atenção é a proeminência dos achados em vias aéreas inferiores. Muita tosse produtiva, muitas das vezes. E pode existir também a situação extrema dentro da doença respiratória febril aguda, que é a infecção do parênquima pulmonar. E aqui nós estaremos diante de uma pneumonia. Né? A infecção do parênquima pulmonar com um grande infiltrado pulmonar, justificando a presença da pneumonia. Então, na síndrome respiratória febril aguda, a nossa grande tarefa vai ser de distinguir em que polo o paciente está. Se ele está no polo da rinocinusite aguda, do resfriado comum, se ele está no outro polo oposto, o pior de todos, a pneumonia bacteriana, ou se está no meio do caminho, como a traqueobronquite aguda, gripe. Né? Então, a ideia vai ser fazer essa distinção. É isso que a gente vai pensar diante de um indivíduo como esse. E como fazer isso? Geralmente, a gente tem algumas pistas no relato clínico do indivíduo. O fato é que todos eles podem ter sintomas rinocinusais e tosse. Isso pode acontecer em todos esses indivíduos. Né? Tosse seca, produtiva, expectoração amarelada, esverdeada, esbranquiçada, enfim. Né? Tudo isso pode acontecer nessas manifestações, nessas etiologias de uma forma geral. Obviamente que quanto mais secreção o indivíduo tiver e quanto mais inflamatória for a secreção, menos eu penso em rinocinusite, porque ali a tosse ela é meramente irritativa, né? E mais penso em bronquite aguda ou em pneumonia. Atenção,
o fato de ter expectoração amarelada ou esverdeada não fala a favor de infecção bacteriana. Na verdade, 90% das vezes o indivíduo com infecção com secreção amarelada ele vai ter infecção viral mesmo, né? Traqueobronquite. Tá? Então a cor do catarro não ajuda nessa distinção. O quadro sistêmico a gente não vai observar na rinocinusite. Rinocinusite, o resfriado comum é muito mais um estado de espírito do que propriamente uma doença infecciosa para valer. Geralmente o indivíduo pode ter febre, se tiver, dificilmente passa de 38 graus Celsius no resfriado comum. Na traqueobronquite isso também pode acontecer, mas a gente já pode observar na traqueobronquite, assim como na pneumonia, temperatura mais elevada e principalmente a atenção para a pneumonia naqueles indivíduos que têm febre por mais de 4 dias. Além disso, a gente começa a pensar mais em pneumonia nos indivíduos que se apresentam taquicárdicos, ainda que possa ser traqueobronquite. Mesma coisa vale para sintomas respiratórios mais proeminentes, como dispneia. Dispneia é sempre o sinal de alerta na doença respiratória febril aguda. Agora, nada na história e no exame físico chamará mais nossa atenção para a possibilidade de pneumonia dentro da doença respiratória febril aguda do que a presença de crepitações localizadas. Essa é uma informação clínica que vai fazer a gente valorizar muito esse diagnóstico, muito mesmo. As recomendações consensuais, diante de um indivíduo com a síndrome respiratória febril aguda, para que a gente não cometa equívocos, tanto fazendo diagnósticos empíricos equivocados, quanto para não usar desnecessariamente exames de imagem, é o seguinte: sempre que os dados clínicos estiverem nos direcionando para o polo pneumonia, a gente vai considerar exame complementar. Se os dados clínicos estiverem nos direcionando para o outro polo, esqueça exame complementar. Então a ideia é a seguinte: o indivíduo que tenha febre alta ou por mais de 4 dias, esteja taquicárdico, tenha dispneia ou taquipneia e crepitações localizadas, esse indivíduo precisa de uma avaliação complementar. Ele precisa, os outros não. E o que é essa avaliação complementar? A gente pode lançar a mão de marcadores indiretos de infecção, como por exemplo os biomarcadores, proteína C reativa, a procalcitonina e exame de imagem. Isso vai ser fundamental na avaliação desses indivíduos. Tá? Em relação aos biomarcadores, a gente usa com muita frequência a proteína C reativa, ela está muito presente na maioria dos hospitais, mas mais recentemente, há cerca de 15 anos, a gente começou a utilizar a procalcitonina, que é um marcador que se eleva precocemente nas infecções bacterianas graves. Né? Então a ideia da procalcitonina é ela ser utilizada como um discriminante no contexto de infecção grave entre a possibilidade de infecção por bactéria e infecção por outra etiologia como viral. Né? A ideia seria verificar situações em que a gente não precise usar antibiótico. Por quê? Porque a procalcitonina é um marcador, essa é uma tabela que mostra a sensibilidade e especificidade da procalcitonina e da proteína C reativa. A procalcitonina tem uma sensibilidade elevada. Então, indivíduos com infecção, isso para infecção grave, né? O indivíduo com infecção grave, em que a gente esteja às vezes suspeitando que talvez não se trate de infecção bacteriana, a procalcitonina negativa fala a favor de infecção viral. Então são situações em que a gente pode eventualmente abrir mão do antibiótico. No entanto, ela tem uma especificidade baixa. Significa que não adianta a gente chegar no pronto-socorro e fazer uma fila dos pacientes e dizer assim, vamos dosar a procalcitonina de todo mundo. Se tiver alta, vou dar antibiótico. Não serve. Porque quando ela vem positiva, ela não é um bom discriminante entre infecção viral e bacteriana. A ideia é usar naquelas situações em que a gente está pensando que talvez o antibiótico não seja interessante. Ah, sei não, esse paciente usou antibiótico há 2 semanas atrás para tratar a infecção. Será que essa tosse ainda é de pneumonia, ainda é de infecção bacteriana? Veja a procalcitonina, se estiver normal, provavelmente não se trata de infecção. Tá? Ela é melhor que a proteína C reativa. A sensibilidade da proteína C reativa é um pouco menor, comparada à procalcitonina, e a especificidade variável, muito parecida com o que é observada na procalcitonina. Então é um marcador que pode se lançar a mão, assim como a proteína C reativa. A leucocitose é um parâmetro menos importante, mas por vezes é utilizada, mas são marcadores indiretos da presença de infecção bacteriana. Nenhuma informação em exames complementares é mais válida para a gente definir a presença de pneumonia ou definir o diagnóstico sindrômico de pneumonia, né, numa síndrome de consolidação, do que ter a consolidação. Então, ter um exame de imagem, radiografia ou tomografia, mostrando a consolidação pulmonar,
Isso, diante de um paciente com doença respiratória febril aguda, praticamente define o diagnóstico de pneumonia. Nós estamos autorizados a tratar o indivíduo clinicamente com antibiótico. Tá? Então, a ideia dentro da síndrome respiratória febril aguda vai ser sempre essa: buscar aquelas situações em que a gente vá precisar evoluir na investigação porque existe a possibilidade de infecção bacteriana do parênquima pulmonar. Nas outras situações, nós vamos ou evitar exames ou nem pensar em antibiótico enquanto se aguarda resultado de exame. Tá? Então, toda essa avaliação tem que ser muito criteriosa até a gente chegar na pneumonia bacteriana. Muitas das vezes a gente vai fazer a avaliação complementar e não vai chegar à conclusão que se trata de pneumonia. E aí nós podemos estar diante da bronquite aguda. Eu estou usando o termo bronquite aguda, mas poderia usar o termo gripe. Estou evitando usar o termo gripe porque, oficialmente, gripe é a bronquite aguda causada pela influenza. Isso é gripe. Né? Lá no dicionário deve estar escrito assim. Né? Mas, a rigor, quando eu falo bronquite aguda, eu estou querendo me referir àquela síndrome que a gente conhece mesmo como gripe, que pode ser causada por outros vírus, né? A bronquite aguda. E, eventualmente, é questionável se algumas bactérias, como os famosos germes atípicos, como a clamídia, né? Podem causar também esse quadro, né? Um quadro de bronquite aguda. O fato é que se considera que, ainda que essas bactérias possam eventualmente ser as responsáveis pelo quadro de bronquite aguda, provavelmente não vale a pena tratar. Parece que elas não geralmente quando causam apenas bronquite aguda, o quadro costuma ser autolimitado. Ou às vezes elas estão só colonizando momentaneamente vias aéreas. Então não parece ser emblemático a considerar essas bactérias como agentes causadores da bronquite aguda. Tá? Então geralmente é um quadro que se resolve sozinho. A maioria das vezes é assim. A maioria. Seria muito bom se o raciocínio fosse simples dessa forma, mas não é não. Tanto não é que a gente costuma diferenciar a bronquite aguda em dois grupos. Um grupo chamado bronquite aguda não complicada e um grupo chamado bronquite aguda complicada. Qual é a diferença dos dois? A bronquite aguda não complicada é o que a gente está mais acostumado a ver no dia a dia. É como acontece com a gente. É um indivíduo que é previamente sadio e que tem quadro gripal. Essa é a bronquite aguda não complicada. Não complicada não é que a doença não complica. Não complicada é que o indivíduo não é complicado. Na bronquite complicada é diferente. O indivíduo, o doente, ele é complicado por natureza. Ele tem alguma doença de base que vai atrapalhar a interpretação clínica ou de exames subsidiários. O indivíduo é diabético, ou tem insuficiência orgânica grave, insuficiência cardíaca, alguma doença pulmonar prévia. Então, nessa situação, a gente coloca o indivíduo nessa classificação porque é possível que a leucocitose não tenha surgido, é possível que a procalcemia não tenha se elevado, é possível que o infiltrado radiológico não tenha tido tempo ainda para aparecer, porque o indivíduo é idoso, por exemplo. Né? Então, nessas situações de bronquite aguda complicada, a gente acaba pensando um pouquinho diferente. Enquanto na não complicada a ideia é não daremos antibiótico, porque deve ser vírus, não deve ser nada demais, vai se resolver sozinho. E se o catarro tiver amarelo, esqueça. Bronquite aguda, mais de 90% das vezes, catarro amarelo é bronquite aguda não complicada. Então, nada de antibiótico. Tá? E se o indivíduo tiver como doença de base algo que possa atrapalhar a nossa interpretação, aí a ideia é diferente. Ainda que a gente pense que tem uma chance muito grande dele evoluir bem sem antibiótico, é possível que a nossa interpretação, baseada em dados clínicos e exames complementares, esteja equivocada. Então a ideia é não comprar briga. Nessa situação, a gente vai utilizar antimicrobiano, vai tratar como se fosse pneumonia. Então a bronquite aguda complicada, a abordagem terapêutica é igual à abordagem de pneumonia. Tá certo? Mas isso é verdade mesmo? E é muito verdade. É tanto verdade que existe um estudo clássico dentro do universo das infecções respiratórias que mostrou o que acontece com os indivíduos que têm bronquite aguda não complicada. Indivíduos com expectoração amarelada, né? Que assusta, meu Deus, está amarelo o catarro, tem que ficar branco esse catarro. Né? Precisa disso não. Esse estudo avaliou mais de 200 indivíduos e separou em dois grupos,
que tinham bronquite aguda não complicada. Para uma parte deu azitromicina, para outra parte deu vitamina C. Sabe qual foi a conclusão? A conclusão foi que, no final do estudo, os pacientes que usaram azitromicina e aqueles que usaram vitamina C tiveram a mesma evolução. Os desfechos foram iguais nos dois grupos, em termos de mortalidade, melhora dos sintomas, enfim, com o passar do tempo. Sabe qual foi a conclusão final do trabalho? A conclusão foi que a vitamina C é muito boa para matar o bicho. Não, a conclusão foi que a azitromicina não serve para nada nesses indivíduos. Tá? Então não precisa de antibiótico. Se o indivíduo for previamente sadio, não tiver nenhuma doença que possa complicar a interpretação dos exames subsidiários, ou seja, a bronquite aguda mesmo, sem chance de ser pneumonia, nada de antibiótico. Idoso, diabético, transplantado, paciente com imunossupressão grave, insuficiência orgânica, nesses casos a gente vai pensar diferente. Tá? E aí entra no universo da bronquite aguda não complicada. Complicada. Existe, obviamente, uma exceção clássica para essa distinção, uma exceção que foi questão de prova, foi questão da prova da Unisfesp de 4, 5 anos atrás, que é a única situação em que, se o indivíduo tiver expectoração amarelada, a gente não vai titubear em dar antibiótico, independente da gravidade da doença de base dele. A única situação em que a gente faz isso é na DPOC, DPOC exacerbada. Então, todo paciente com exacerbação de DPOC, teve piora da dispneia, enfim, e que o catarro esteja amarelado, secreção purulenta, ele vai receber antibiótico. Tá? Se o indivíduo for, isso independente da gravidade da DPOC, qualquer nível de DPOC. Para outras doenças, depende. Né? Depende muito da gravidade. O indivíduo com insuficiência cardíaca, eu vou pensar em fazer isso, foi insuficiência cardíaca grave. Né? Mas na DPOC, não. Na DPOC, qualquer grau de DPOC, se o indivíduo exacerbar e tiver expectoração amarelada, purulenta, a indicação é de usar antibiótico. Tudo bem? Então, a ideia, de uma forma geral, é a seguinte: quando a gente precisa de antibiótico na doença respiratória febril aguda, na pneumonia, não tem dúvida, né? E aí a gente vai ter o quadro clínico que vai ser sugestivo, investigação complementar favorável. Então, o indivíduo tem pneumonia, vai precisar de antibiótico. E no diagnóstico diferencial, que é o que nós fizemos até agora, discutimos o diagnóstico diferencial da pneumonia. Se o indivíduo tiver bronquite aguda complicada, também está indicado o uso de antibiótico. Uma outra exceção é na suspeita de coqueluche, mas isso é mais importante até na pediatria. Né? A coqueluche, que se apresenta geralmente com uma fase catarral aguda, seguida por uma fase de tosse que dura alguns meses. Se a gente suspeitar na fase inicial, está indicado antibiótico, e parece que na coqueluche o uso do antibiótico ele previne a propagação da doença. É melhor para cortar a transmissão epidemiológica do que propriamente para fazer o indivíduo evoluir com cura. Né? Então, nas primeiras semanas da infecção, se a gente suspeitar e conseguir dar o diagnóstico, o antibiótico estaria indicado. Depois, quando o indivíduo está na fase de tosse, que está 2, 3, 4, 6 meses tossindo, não adianta mais. Né? Lembrando que o antibiótico de escolha são os macrolídeos. E o indivíduo com exacerbação da DPOC, com expectoração purulenta. Nessas situações, antibiótico estará indicado. Tá? Então, a ideia na abordagem desses pacientes vai ser sempre essa. Sempre considerar antibiótico nessas situações. Então, o diagnóstico diferencial da pneumonia adquirida na comunidade, ele é relativamente simples, mas a gente muitas vezes se atrapalha com ele naquela ideia, naquele medo de deixar de dar o antibiótico. E nós não precisamos ter esse medo. Na dúvida, peça para o indivíduo voltar no dia seguinte. Tá? Voltando ao caso que abriu essa nossa discussão, um homem jovem, sem doença associada, quadro respiratório febril agudo, temperatura axilar de 38 graus, no exame físico estava muito bem, não tinha nenhuma anormalidade propedêutica complementar. O que fazer com esse cara aqui? Nada. Ele não tem nenhum indício que faça a gente considerar a possibilidade de pneumonia, pelo menos até esse momento não tem, e a ideia é monitorizar o indivíduo com o passar dos dias. Né? Se tiver queixa nasal, lavar o nariz com solução salina e ponto final. Esperar, que a tendência é que as coisas melhorem. Se não melhorarem, a gente vai reavaliar. Tá? Precisa de hemograma? Não precisa. Se vier com 13 mil leucócitos, isso não quer dizer nada. Né? Então, esse indivíduo não precisa de investigação complementar. Tá bom? Esse indivíduo não é um portador de pneumonia. É diferente dessa situação aqui. Olha só como já começa em outro patamar. Homem, 74 anos, febre, tosse, expectoração a um dia, tudo bem. O exame físico, crepitações em base direita. Opa, a coisa já começou a ficar diferente. Alteração do exame físico na propedêutica complementar. Está
tabagista, com antecedente de revascularização miocárdica, vixe Maria, então já tem doença de base, né? Será que tem algum grau de disfunção ventricular também? E no exame clínico, no exame complementar, tinha leucocitose com desvio à esquerda. Então as coisas já começam a pintar um quadro um pouquinho diferente. Esse indivíduo precisa, de fato, de avaliação complementar, né? Precisa, principalmente porque tem uma doença de base e tem crepitações. E, de fato, fez a radiografia e está aqui o padrão radiográfico. Tem uma opacidade homogênea projetada no terço médio do hemitórax direito, que é compatível com essas consolidações, com essas crepitações que foram observadas. Isso é uma síndrome de consolidação pulmonar. Em um quadro respiratório febril agudo, com essa imagem, o diagnóstico até prova em contrário é de pneumonia. Então o indivíduo precisa ser tratado, precisa ser abordado para pneumonia. E aí são duas perguntas que a gente precisa responder a partir desse momento. A primeira delas é onde tratar, porque tratar eu sei que eu vou precisar tratar esse indivíduo, né? Então onde que isso vai ser feito? Ele vai tratar em casa? Vai tratar na enfermaria? Na UTI? E a segunda pergunta é qual antibiótico eu prescreverei? Então a ideia nesses próximos minutos é a gente matar essas duas perguntas aqui, que provavelmente são as perguntas mais frequentes na prova quando se trata de pneumonia, quando se trata de infecções respiratórias. Em relação a onde tratar esse indivíduo, essa resposta não é muito difícil não, porque tudo depende da gravidade do indivíduo. Esse gráfico ele mostra um raciocínio um pouco inverso, mas ajuda a gente a entender um pouco isso, né? Esse gráfico mostra a mortalidade da pneumonia de acordo com algumas características, como o local em que é escolhido para o indivíduo ser tratado. Observe que a mortalidade de indivíduos que são tratados ambulatorialmente é muito baixa, enquanto a mortalidade de indivíduos que são tratados na UTI é muito alta. O raciocínio disso aqui não é, então não vou mandar ninguém para a UTI, porque se for para a UTI vai morrer. Não, o raciocínio não é esse. O raciocínio é que tem pacientes que precisam ir para a UTI e precisam porque são muito graves. E tem pacientes que podem ir para casa, e podem ir para casa porque não são muito graves. Então tudo vai depender da estimativa de risco, da estimativa de gravidade do quadro que o paciente apresenta. É óbvio que toda essa discussão ela pode ser minimizada pela decisão do médico, subjetiva. O médico ele tem autonomia para definir onde quer tratar o paciente, independente de diretrizes, né? Então, se ele está sentindo que aquele indivíduo precise ir para a UTI, ele vai indicar a transferência do paciente para a UTI. Isso pode ser discutido posteriormente, enfim, com a equipe da UTI, mas essa é a sensação daquele médico. Se ele acha que o paciente pode ir para casa, irá para casa. Então, essa sensação subjetiva, ela não é suplantada por nenhum tipo de critério. Os critérios existem para que a gente tenha uma decisão, às vezes, facilitada em situações de dúvida. Ou para quando não se tem muita experiência, a gente conseguir ter mais facilidade nessa definição. Esse tipo de raciocínio, a ideia não é rasgar a medicina baseada em evidências, não é isso não. Mas é para lembrar que, a rigor, não existe essa situação da gente fazer uma continha com critério e dizer assim, opa, passou um ponto, vai para a UTI. Opa, está faltando um pontinho e você vai para casa. Não é bem assim. O critério, na verdade, ele não é uma regra absoluta. Os critérios, geralmente, nos auxiliam na tomada de alguma decisão. Esse raciocínio é importante de ser lembrado porque ajuda a gente na prova. A gente não precisa decorar todos os critérios do mundo, do universo. Não precisa disso. Na prova, o examinador vai dar pistas para a gente suficientes para a gente conseguir fazer essa definição. Em mais de 90% das vezes é isso que vai acontecer. Vai estar muito claro qual é a ideia do examinador. Se ele quer pintar um quadro grave ou se ele quer pintar um quadro mais brando, né? Desses critérios para definir, para nos ajudar onde tratar o paciente, existem vários. O mais famoso dos critérios é o critério PSI, que usa vários parâmetros, uma pontuação complexa. Para cada coisinha de diferente, o paciente ganha uma pontuação X ou Y, 10 pontos, 30 pontos, tem a idade, se for mulher diferente, enfim. Através desse score, a gente classifica um paciente em 5 níveis de gravidade e observe que quanto maior a gravidade, maior é a mortalidade. Nos casos de menor gravidade, o tratamento é ambulatorial, pode ser uma internação breve ou uma internação mesmo definida até terminar o tratamento.
Como esse score PSI é muito complexo, a gente tenta sempre simplificar as coisas. E existem, de fato, scores mais simples, né? E o que é mais utilizado, que é mais simples até para incorporação na prática diária, é o chamado score CRP65. O CRP usa 4 variáveis e, dependendo de quantas variáveis estiverem positivas, a gente acaba definindo o local de internação. Então, se o indivíduo tiver confusão mental, esteja taquipneico, a pressão reduzida ou a idade for maior que 65 anos, se ele tiver um desses fatores ou mais, a internação já estaria indicada. Essa é a ideia desse score, desse critério. Talvez usando ele isoladamente a gente acabe internando muita gente, né? O grande benefício desse score é definir quem pode ir para casa. Essa é a ideia desse score, né? Se for negativo, mande para casa. Mande para casa que a tendência é que fique bem, né? Então, mas para a gente evitar internar pacientes sem necessidade, esse score ele foi ampliado com outras informações. Então, uma ideia prática que vale a pena a gente seguir uma rotina para definir onde tratar o paciente é o seguinte. Usemos algumas informações. A primeira delas é o score CRP65. Se o paciente não tiver nenhuma dessas informações positivas, nenhum desses, né, a gente vai fazer uma avaliação complementar. Tem alguma doença associada grave, insuficiência cardíaca grave, insuficiência renal dialítica, enfim. Tem alteração na oximetria, a saturação está menor que 90%. Na radiografia, o infiltrado é só de um lobo. Se tudo isso aqui for favorável, ou seja, não tiver doença, o infiltrado é só em um lobo e a saturação estiver boa, a gente questiona as questões sociais. Vai conseguir tomar remédio em casa? Vai. Então esse paciente vai para casa mesmo. Então essa é uma forma mais completa de avaliação de onde tratar o paciente. Incorpora mais variáveis clínicas. Agora, isso se tudo der certo. Se alguma coisa der errado nesses questionamentos, tiver um ou mais do CRP65, no COX, o paciente tiver alguma informação negativa, ou se não tiver condições de usar o fármaco em domicílio, esse paciente precisa ser internado. Tá? Então essa é uma ideia para fazer essa avaliação de uma forma mais global até, e mais clínica, usando mais variáveis do dia a dia. Quando a gente resolve internar o paciente, aí tem uma outra pergunta. Vai internar onde? Na enfermaria ou na UTI? Aí não é difícil de responder, não é difícil. Óbvio que o paciente que esteja em insuficiência respiratória tem que ir para a UTI, né? É óbvio. A rigor, a gente manda para a UTI os pacientes que são chamados portadores de pneumonia grave. Essa, na verdade, é a definição mais simples na pneumologia, né? A pneumonia grave é a pneumonia que precisa de UTI. E qual é a pneumonia que precisa de UTI? É a pneumonia grave. Olha que fácil, né? Tá tudo certo, resolveu nossa vida, resolveu coisa alguma. Eu quero critério. O que a gente chama então de pneumonia grave? Existem critérios propostos para isso. Pneumonia grave é aquele paciente que precisa de ventilação mecânica ou que esteja chocado. Esse tem que ir para a UTI, não tem dúvida. Ou então, se tiver dor dos critérios menores, alteração importante de troca gasosa, infiltrado multilobar ou a tendência à hipotensão, mesmo que não esteja chocado, né? Que responda a volume, enfim. Então, se tiver 2 dos menores ou 1 do maior, é pneumonia grave. Esses critérios eles eram muito rígidos, né? E recentemente eles foram ampliados. Então os critérios menores são vários. Um paciente taquipneico com confusão, por exemplo, já teria uma pneumonia grave, né? Então a gente acaba utilizando mais critérios clínicos, né? Na verdade, se a gente olhar bem esses critérios menores, é exatamente aquilo que a gente usa no dia a dia, quando a gente olha para o paciente para dizer se vai ou não vai para a UTI. Então não precisa decorar isso aqui não. As informações estarão muito claras. O indivíduo taquipneico e confuso, eu não vou deixar na enfermaria de forma alguma, tem que ir para a UTI. Né? Óbvio que a gente no dia a dia, até por ter poucos leitos de UTI à disposição, está muito acostumado a só ver paciente entubado na UTI. Mas esse é um indivíduo com pneumonia, taquipneico e confuso, que tem um risco muito grande de piorar nas próximas horas. Esse indivíduo precisa de suporte intensivo. Tudo bem? É importante também lembrar que, dependendo de onde a gente mande o paciente, por conta da gravidade da doença, a gente pode ter outros germes envolvidos. Né? Então, a gravidade tem relação, de fato, com quem é aquele indivíduo, com a doença de base dele, fatores que possam favorecer a complicação, mas a gravidade também tem relação com o germe. Então, muitas das vezes, aqueles indivíduos que têm pneumonia grave, eles têm germes que a gente não pensa na pneumonia que vai ser tratada ambulatorialmente. Né? Então, por exemplo, pseudomonas é uma possibilidade nos pacientes com pneumonia grave, o que já não é tão verdade assim no indivíduo ambulatorial. Tá? Então, isso também é importante e vai ser relevante quando a gente for definir que fármaco vai ser utilizado. Tudo bem? Então, onde tratar um paciente é um aspecto muito relevante.
Questão de prova, ano passado, mostrando isso. 60 anos, previamente rígido, tem tosse produtiva, febre, dor em base da base do tórax à direita. Foram feitos exames complementares, tinha leucocitose, com desvio à esquerda, e infiltrado na base do pulmão direita. Síndrome respiratória febril aguda com infiltrado. Pneumonia, tem que tratar como pneumonia. A hipótese é de pneumonia, perfeito. Diante disto, é correto dizer que se trata de... O que ele quer saber nas alternativas, ele fala sempre de risco para complicação, baixo risco intermediário. Então, o que ele quer saber é, baseado nas informações que foram dadas, se esse é um indivíduo que deve ser tratado em casa ou na UTI ou na enfermaria, enfim. Quando se fala de risco de complicação, é essa avaliação que se está fazendo, né? A ideia é ver onde o paciente precisa ser tratado. Baixo risco vai para casa e risco alto, enfermaria ou UTI. Essa é a ideia. Pelas informações que foram dadas, vamos usar critérios, né? Critério CRP65, idade menor que 65 anos, ele não falou de confusão mental, não falou de taquipneia, não falou de pressão, então eu vou partir do princípio que está tudo bom. Está tudo bom, ele não falou, se ele não falou, pelo que está dizendo aqui, parece uma pneumonia de baixo risco, vou mandar para casa. Por que eu vou internar esse indivíduo? Ele é previamente rígido, pode tratar em casa. Então esse indivíduo não tem risco para complicação, letra A. Letra B, ele é de baixo risco e o curso de antibiótico deve ser de 14 dias. Letra C, de risco intermediário, não é de baixo risco. E a letra E, de baixo risco, o paciente pode ser tratado em regime domiciliar. Será que eu vou usar antibiótico por 14 dias? Ih, cara, eu não discuti isso ainda não. A letra D é uma letra mais politicamente correta, né? Ele não se aventurou. Baixo risco e vai para casa. Isso está certo. Então a resposta certa é a letra D. Tempo de antibiótico são outros 500. Outros 500. Depois a gente discute. Como discutir, não vou nem falar. A letra D está certa, né? Como que a gente vai tratar um paciente com pneumonia, né? Que antibiótico eu vou dar? Isso eu vou ter que dar, não tenha dúvida. Então a ideia no tratamento é abordar sempre a etiologia provável para o quadro. Existem várias possibilidades na pneumonia. E a gente, no dia a dia, tenta ser muito esperto, a gente quer saber mais que a medicina, né? Eu vou dizer qual é a etiologia desse paciente. Como ele tem queixa de viés superior, é hemófilo. Não, de jeito nenhum. A gente geralmente não consegue fazer isso. Mas por muito tempo se tentou. E se tentou da seguinte forma. A gente costumava dizer assim, olha, tem os pacientes que têm a chamada pneumonia típica. E tem os que têm a pneumonia atípica. O típico é o paciente que tem um quadro bem exuberante. Febrão, muita tosse produtiva, há muito desconforto, enfim. E o quadro atípico é um quadro mais insidioso, febrícula, tosse seca, às vezes um quadro um pouquinho mais prolongado, chegando a 2 semanas, né? Porque pneumonia é um quadro agudo mesmo. Pneumonia é 8 ou 80. Em 10 dias ou ela acaba com a gente ou a gente acaba com ela, né? Mas às vezes na atípica o quadro pode ser um pouquinho mais arrastado, até 2 semanas. E a gente dizia mais ainda, olha, na pneumonia típica, é tão típica que tem uma consolidação para valer, uma pneumonia lobar. Né? Na pneumonia atípica não, é infiltrado intersticial. E olha só, a pneumonia típica ela é causada por essas bactérias aqui, pneumococo, hemófilos e moraxella. E a pneumonia atípica é causada por essas outras aqui, clamídia, micoplasma e legionela. Isso caiu por terra. Hoje a gente sabe que avaliar esses quadros sindrômicos não tem relação nenhuma com a etiologia, nenhuma. Então, olhar um indivíduo que tem um quadro mais brando não quer dizer que ele tenha esses germes, assim como olhar um quadro mais intenso não quer dizer que tem aqueles outros, não. Então, essa avaliação ela não faz sentido. No entanto, a gente continua falando disso ainda para que ninguém se esqueça que esses dois grupos de bactérias eles são diferentes. Eles precisam de uma abordagem um tanto quanto individualizada. Então, ainda que a gente não consiga clinicamente separar esses grupos de etiologia, a gente tem de lembrar das chamadas bactérias atípicas. Esse termo continuou preservado para a gente não esquecer delas jamais. Por que isso é importante? Porque enquanto a maioria das bactérias do grupo dito típico responde muito bem às penicilinas sintéticas ou semissintéticas, o grupo das bactérias ditas atípicas não tem parede celular, que é onde a penicilina age. Né? Então a penicilina inibe a síntese da parede celular. Se a bactéria não tem parede, e aí? A penicilina vai ser farinha para aquela bactéria. Não vai ter efeito nenhum. Tá? A legionela ela até tem parede celular, mas ela tem uma resistência inata às penicilinas. Então não responde também à aminopenicilina. Então a gente vai ter, quando tratar esses pacientes,
que usar um antibiótico, ou que haja para as duas, ou usar um grupo específico para cada um, um tipo de antibiótico específico para cada um desses grupos. Então é por isso que essa nomenclatura ainda foi preservada. Tá? A gente não consegue, de fato, definir qual é a etiologia da pneumonia. Para fazer isso, a gente precisava de um método que fosse barato, de boa acurácia, que tivesse disponível em todos os centros. E pelo que a gente tem de testes para avaliar a etiologia, a gente, na maioria dos casos, não vai conseguir definir. A hemocultura, por exemplo, é positiva em menos de 10% dos casos. Não vai ajudar, não ajuda mesmo. Óbvio que existem algumas situações em que a gente vai tentar definir a etiologia. São situações mais problemáticas, mas na maioria do indivíduo isso não tem necessidade. Então, por exemplo, um indivíduo imunossuprimido, transplantado, um indivíduo que tem pneumonia grave, um indivíduo que não teve resposta ao tratamento, para esse a gente vai precisar de alguma investigação adicional, ou com a hemocultura, ou com a pesquisa do antígeno urinário para legionela, naqueles casos de maior gravidade, nos indivíduos que têm falha de tratamento anterior, enfim. Ou então, lavado broncoalveolar, por exemplo, como a gente faz nos pacientes com pneumonia grave. Né? Então, dependendo de algumas situações, essa é uma tabela das diretrizes, né, internacionais e brasileiras, que mostra que a gente, em alguns casos, vai precisar de investigação adicional. Mas, na maioria das vezes, isso não é necessário. O tratamento é empírico. E geralmente a gente não vai se equivocar, porque a gente conhece qual é a flora que a gente tem na comunidade. Tá? Então, a ideia da pneumonia vai ser sempre fazer o tratamento empírico. Em algumas situações é que a gente vai correr atrás da etiologia. Questão 2014. Com relação à pneumonia de na comunidade, essa é a alternativa correta. Letra A. Os métodos de investigação etiológica têm alto rendimento? Tem não, pode parar. Não tem. O rendimento é limitado na busca por etiologia. Letra B. Pacientes que fizeram uso de antibiótico prévio devem fazer hemocultura, pois nessas circunstâncias é baixo o índice de falso positivo. Errado. É tão alto o índice de falso positivo quanto de falso negativo também, depois que o paciente usou antibiótico. Tá? Letra C. O teste de antígeno urinário para legionela torna-se positivo a partir do primeiro dia da doença e assim permanece durante semanas. Perfeito. Esse é um teste muito bom para ser aplicado no dia a dia. Ele não é tão caro, mas pena que não está disponível na maioria dos centros. Um teste simples de ser executado e que se eleva precocemente. Tá? E pode identificar um agente que causa geralmente pneumonia com uma gravidade até um tanto maior. Letra D. Mesmo em pacientes jovens, a necessidade de cobertura antibiótico para hemófilos, isso é discutível. Hemófilos não parece ser uma etiologia muito comum na pneumonia dos jovens, talvez pelo impacto vacinal. Tá? E a letra E, em pacientes internados, o uso empírico de azitromicina como monoterapia é restrito aos pacientes portadores de pneumonia grave? Não. A pneumonia grave tem uma abordagem terapêutica um pouquinho diferente do habitual. O habitual é isso aqui, ó. Se o paciente for ser tratado ambulatoriamente, eu posso usar o macrolídeo, como a azitromicina. Então eu posso usar um macrolídeo que cobre tanto os germes típicos quanto os atípicos, tanto a azitromicina como a claritromicina, ou uma quinolona respiratória. Levofloxacina, moxifloxacina, enfim, tanto faz. Um grupo ou outro de fármacos. Se a ideia for tratar o paciente no hospital, aí a coisa muda de figura. Ainda que as quinolonas tenham a mesma biodisponibilidade como dada por via oral ou intravenosa, a ideia em paciente que vai tratar no hospital é usar pelo menos 24 horas de antibiótico intravenoso. Você não precisa internar. Né? Então se imagina que o paciente que interne é um paciente que não esteja bem, risco de vomitar, trato digestivo às vezes não está adequado para receber fármacos, então tem que começar com via intravenosa. Né? E aí a ideia é usar uma quinolona respiratória ou então uma associação de um beta-lactâmico e um macrolídeo. O beta-lactâmico não pode ser usado isoladamente nesses indivíduos. Por quê? Porque o beta-lactâmico, por fazer parte do grupo das penicilinas, ele não tem ação sobre as ditas bactérias atípicas. Então não é um fármaco que possa ser utilizado em monoterapia, nem para quem vai para casa, nem para quem vai ficar no hospital. Tudo bem? Então essa é a ideia dos pacientes que vão ser tratados em casa e no hospital. Na verdade, no hospital aqui, vão ser tratados na enfermaria. Né? Porque quando a gente fala de UTI na pneumonia grave, a coisa é um pouquinho diferente. Na pneumonia grave existe uma máxima. A gente sabe já há um bom tempinho, há quase 20 anos, de que na pneumonia grave associar antibiótico é fundamental. É obrigatório associar antibiótico.
nenhum paciente que está na UTI pode tratar pneumonia com um antibiótico só. Isso já se mostrou diminuir a mortalidade desses indivíduos. E o pensamento para isso, existem várias justificativas, mas a principal é que usar 2 antibióticos diminui o risco de falha. Então talvez isso é que tenha benefício em reduzir a mortalidade. Como a gente não consegue identificar a etiologia, muitas das vezes a gente erra menos usando 2 antibióticos. E a ideia desses pacientes é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta: o paciente tem risco de infecção por pseudomonas ou não tem risco? Né? O que traduz risco de infecção por pseudomonas? O indivíduo que esteja usando corticoide, que tenha doença pulmonar prévia, alcoolista, que tenha usado antibiótico recentemente, né? Esses indivíduos têm risco para pseudomonas. Se ele não tiver nenhum desses fatores, a ideia vai ser tratar os germes habituais, incluindo os gram-negativos, e aí para isso a gente vai usar um beta-lactâmico intravenoso, como ceftriaxone, né? Mas cobrir também os germes atípicos. Então a gente vai precisar associar com o macrolídeo ou associar com uma quinolona. Ou seja, ceftriaxone e azitromicina, ou um esquema que é pouco utilizado, que é ceftriaxone levofloxacina, por exemplo. Tá? Então essa é a recomendação consensual. Nos indivíduos com risco a pseudomonas, a gente vai tratar os mesmos bichos, mais a pseudomonas. Então aí muda um pouquinho. A gente vai usar geralmente 2 fármacos com ação anti-pseudomonas. Um beta-lactâmico anti-pseudomonas como o cefepime, por exemplo, ou um carbapenêmico, associado a algum macrolídeo, como por exemplo, alguma quinolona como a ciprofloxacino, junto com ou levofloxacino, ou então pode usar a azitromicina com aminoglicosídeo pela atividade anti-pseudomonas. Tá? Isso que a gente acabou de construir, é exatamente a tabela que está presente nas diretrizes internacionais e nacionais de abordagem da pneumonia grave, que mostra como tratar esses indivíduos. Então veja que é diferente. Se for para casa um grupo de antibiótico, no hospital já pode mudar, e na UTI muda mais ainda, porque entra pseudomonas como um fator a ser considerado. E quanto tempo a gente vai tratar? Olha só, fechando aquela pergunta anterior. A resposta é enquanto durar a infecção. Na maioria das vezes, a infecção é controlada em 3 a 4 dias. O indivíduo pode ficar ainda com um ou outro sintoma. Pode ficar tossindo. Às vezes o indivíduo fica tossindo por 3 semanas, 4 semanas. Ele tem que ver leucocitose. Esquece laboratório, esquece. O laboratório pode demorar a melhorar. E a imagem pode demorar a melhorar também. A imagem às vezes demora 2 meses para melhorar. Então a ideia é monitorizar clinicamente. Melhorou tudo, está só com um ou outro achado, como por exemplo tosse, tudo deve indicar que o indivíduo está bem. A gente mantém o antibiótico mais 48 horas e poderia suspender. Para que a gente não tenha que ser tão pontual assim em relação ao antibiótico, né, a gente geralmente usa alguns períodos propostos para cada um deles. Então, por exemplo, a azitromicina e o gemifloxacino são recomendados por 5 dias. Mais do que isso, não tem benefício terapêutico. Os outros fármacos, o tempo de tratamento da pneumonia adquirida na comunidade é de 7 dias. As exceções são os indivíduos imunossuprimidos, em que ninguém mostrou até hoje, ou ninguém estudou até hoje, um tempo mais curto de antibiótico. Então, nos imunodeprimidos, a ideia é a gente chegar a 10 dias de tratamento, às vezes até 14, aí depende da evolução do paciente. A mesma coisa vale para aqueles que têm infecção por bactérias não fermentadoras, como a Acinetobacter, enfim. Nessa situação, a proposta de tempo de tratamento é um pouquinho mais prolongado, né? Mas geralmente isso aqui acontece mais em indivíduos com infecção hospitalar. Tá? Não é muita verdade para os indivíduos com infecção adquirida na comunidade. Né? Para essas bactérias, o tempo mais prolongado se mostrou efetivo no tratamento de infecção hospitalar, não da comunidade. Tudo bem? Então a ideia na pneumonia comunitária é de 7 dias em média. Se o indivíduo for imunossuprimido mais tempo, se a gente usar azitromicina ou gemifloxacino no não imunossuprimido, 5 dias de tratamento. Essa é a proposta terapêutica da pneumonia. E como que a gente acompanha o paciente? Monitoriza clinicamente. Tem que ficar dosando procalcina todo dia. Não, é caro e não ajuda. Melhorou, tá ótimo. A tendência é que o paciente esteja curado. Tá? Lembrando que pode persistir uma ou outra queixa. A imagem melhora depois de um tempinho mais prolongado e a gente tem sempre de ter o cuidado de monitorizar a imagem, principalmente em indivíduos que tenham risco de câncer. Por quê? A pneumonia pode virar câncer? Não, a gente sabe que não. Na verdade, isso deve acontecer para a gente tentar evitar uma casualidade. Olha o que pode acontecer às vezes. Quando que a gente diz que o paciente tem pneumonia? Quando ele tem uma síndrome respiratória febril aguda
e tem uma consolidação na radiografia. Juntou tudo é igual a pneumonia, certo? Essa é a síndrome de consolidação pulmonar. No entanto, é possível que isso tenha sido uma obra do destino. Olha que coisa. Imagina que o paciente tivesse um tumor se desenvolvendo, ele já tem um infiltrado lá no pulmão, assintomático. Um belo dia ele gripa. Ele gripa, não fica bem, vai no hospital, faz um raio-x, ele está gripado e tem um tumor no pulmão. Soma tudo, a gente vai dizer que isso é igual a uma pneumonia, né? Parece que está tudo legal e não está, não. A gente dá antibiótico, ele melhora porque a gripe ia melhorar com ou sem remédio, mas o tumor vai continuar lá. E a gente vai pensar, aquilo ali era só uma pneumonia. Não era coisa alguma. Então é obrigatório, depois de um tempinho, depois de 2 meses, a gente repetir o exame de imagem em pacientes que têm um risco maior de neoplasia. Quem são esses indivíduos? Os que têm mais de 50 anos e os que fumam ou já fumaram. Então, nessa circunstância, a gente não vai ficar repetindo hemograma, PCR, procalcemia, não. O que a gente vai repetir é o exame de imagem e vai repetir depois de 2 meses para afastar essa casualidade, tá? De o indivíduo ter outra doença no pulmão que a gente achou que fosse pneumonia, mas não era. Tudo bem? Esse foi o caso que nós vimos, né? Uma pneumonia, não tem dúvida, foi iniciado ceftriaxona e claritromicina, e depois, no segundo dia, olha o que aconteceu com o paciente. Né? Piora importante do infiltrado, um infiltrado muito exuberante à direita, na verdade um infiltrado bilateral. Esse indivíduo evoluiu com uma piora clínica importante, para desespero da equipe que acompanhava. E aí, o que fazer? Vou trocar antibiótico? Né? Vou dar algum fármaco a mais? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer com esse indivíduo? Para isso, a gente precisa ter um raciocínio um tanto quanto banal, às vezes, mas que ajuda muito, né? Que é identificar o que aconteceu dependendo do tempo de evolução do quadro. Então, olha só, um indivíduo que tem alguma, nas primeiras 72 horas, no segundo ou no terceiro dia, que não melhora, isso é normal, o antibiótico não teve efeito ainda, né? Não deu tempo ainda para o antibiótico agir. Um indivíduo que piore clinicamente nas primeiras 72 horas, isso pode ser a evolução da própria doença, o indivíduo estava muito grave inicialmente, pode eventualmente ser um germe resistente, mas isso não fica muito claro, pode ser que o indivíduo esteja embolizando bactéria, uma infecção metastática, ou pode ser outra doença, pode ser que não tivesse pneumonia, então a gente tem que revisar o caso, mas a tendência aqui é ainda considerar que o antibiótico foi bem escolhido. É diferente quando o indivíduo piora depois de 72 horas. Aí a gente já começa a ter mais certeza de que tem alguma coisa errada em relação ao tratamento que está sendo feito. Ou a gente errou no antibiótico e deve ter germe que não está respondendo, ou teve uma nova infecção, a chamada superinfecção bacteriana, ou, olha só, derrame pleural. Um derrame pleural pode justificar a ausência de melhora ou até a piora do paciente de forma mais tardia. Muitas vezes o derrame pleural na pneumonia é um derrame livre. Já discutimos isso na aula de derrame pleural, né? É um derrame livre, enfim, pequeno e que não precisa ser abordado. Mas às vezes precisa. Principalmente se for um derrame mais volumoso e se for um derrame organizado, um derrame loculado. Precisa ser abordado, porque isso pode justificar a ausência de melhora do indivíduo. A gente sabe que existem várias fases evolutivas do derrame pleural, desde simples exudação, e aí não precisa fazer nada, é um derrame geralmente pequenininho, até a organização, com formação de empiema, enfim. A ideia, já discutimos isso na aula de derrame pleural, mas vamos lembrar agora, a ideia é, sempre que for um derrame significativo, mais que 10 minutos do decúbito lateral, ou houver suspeita de loculações, tem que puncionar. E quanto antes puncionar, melhor. Tá? Tem que puncionar no pronto-socorro mesmo, se for preciso. Tá? A gente vai drenar se tiver bicho, se o pH estiver muito baixo, ou se o indivíduo tiver consumo importante de glicose. Aí é feita a drenagem. E, eventualmente, pode ser precisado de abordagem cirúrgica, se tiver loculações e se o paciente estiver piorando, mesmo tendo o tórax drenado. Tá? Então, essa abordagem é uma abordagem muito prática que a gente deve fazer em todos os pacientes. Tudo bem? Então, se o indivíduo tiver uma ausência de melhora ou piora nas 72 horas, uma possibilidade é ser considerada o derrame pleural. Piorou para valer, aí tem que considerar mesmo que talvez tenha resistência, ou seja, até a piora da doença de base. O indivíduo com insuficiência cardíaca pode ter evoluído com edema pulmonar, né? Ou a evolução da doença naturalmente como SARA, né? Que às vezes acontece nas primeiras 24 horas, nas primeiras horas, mas pode acontecer posteriormente. Quando a gente fica já diante de um caso como esse, a gente fica se questionando onde foi que eu errei, né? E aí nessas horas a gente começa a pensar em um monte de coisa, a querer encher a prescrição. Quanto mais coisa eu der, maior a chance de acertar. Cuidado.
tratamento de pneumonia é antibiótico e comida. E ponto final. Qualquer outro tratamento que a gente considerar não tem benefício comprovado, não tem mesmo não. Ai, mas nem corticoide tem não. Esse foi um trabalho que discutiu o uso dos corticoides nas infecções bacterianas e a resposta foi o seguinte, peraí, se eu usar numa infecção grave eu aumento o risco de complicação, né? Será que se eu usar nas leves não é bom? Não, não tem benefício não. Mas então eu quero usar na grave mesmo. Na grave que é para o indivíduo não piorar mais ainda, diminuir a resposta inflamatória. Será que não é bom? Não, também não tem evidência de benefício. Mas e se eu usar em dose baixa? Que aí eu não aumento o risco do paciente piorar com infecção? Não, cara, também não tem benefício. Mas eu já sei. Então eu vou usar em dose alta, porque eu diminuo para valer a resposta inflamatória. E o risco de infecção a mais vai ser pequeno. E também não tem benefício não. Né? Então agora sim, eu vou usar nas infecções virais. Aí eu consigo até prevenir infecção bacteriana e não tem benefício também não. Então não vale a pena usar corticoide em infecção bacteriana, em pneumonia adquirida na comunidade, se o paciente não tiver uma doença de base que justifique isso. Tá? Então essa paciente, ela foi encaminhada à UTI, foi entubada, o esquema antimicrobiano foi mantido, porque ela teve uma piora muito precoce, e ela acabou evoluindo com melhora clínica posterior. Uma coisa que a gente sempre discute nessas situações é se dá para fazer ventilação não invasiva. Ela tinha um padrão radiográfico de SARA, né? A evolução foi dessa forma, provavelmente por resposta inata da paciente. A ventilação não invasiva pode ser considerada nesses indivíduos, principalmente se não houver contraindicações. Claro que se houver SARA instalada, a ideia é entubar a paciente mesmo. Né? A ventilação não invasiva não tem um benefício documentado nesses indivíduos, a gente vai só postergar a intubação. Então, quanto antes entubar é melhor, preserva a musculatura, enfim, a alta costuma ser mais precoce desses pacientes. Tá? Então, foi uma história boa, uma história de evolução adequada, né? Mostrando o que a gente faz com esses pacientes e o que é possível de acontecer na evolução clínica deles. Tudo bem? Para a gente fechar a discussão, lembrar dos vírus. O vírus é uma possibilidade nesses quadros pneumônicos provenientes da comunidade. E a gente vai considerar mais ainda as infecções virais, principalmente nos grupos de risco. Né? São as crianças, idosos, gestantes. Geralmente o quadro viral ele tem uma história muito semelhante à infecção bacteriana, mas a gente acaba passando por cima disso. Porque para que a nossa intervenção possa eventualmente ter algum benefício, o que é muito discutido hoje, discutível, o uso de algum agente antiviral, né, como o oseltamivir, por exemplo, a gente teria que pegar o paciente numa fase muito precoce da evolução. E geralmente isso não acontece. O paciente chega já no 4º, 5º, 6º, 7º dia de evolução. Quando o uso de antiviral, aí é indiscutível que não tem benefício. Né? Hoje a gente tem dados que mostram que mesmo nas primeiras 48 horas o benefício possa ser limitado, ainda que eles ainda estejam indicados para uso quando se suspeita das infecções virais. Uma última situação, uma questão de prova, Fundação Carlos Chagas, essa é quem faz a prova do SUS de São Paulo, né? Essa aqui é a prova do servidor municipal de São Paulo. Homem de 30 anos, tabagista, com epilepsia mal controlada, procura atendimento médico com febre e tosse produtiva há 10 dias. A radiografia mostrou essa imagem. Né? Então o que ele tem? Ele tem uma opacidade heterogênea, arredondada, em conformação de massa, no terço médio do hemitórax esquerdo e com uma área aerada. Na verdade, aparentemente ele tem um nível líquido. Veja uma linha, né, bem retificada, uma linha projetada no interior dessa lesão e com uma área aerada superior. Isso é uma cavidade com nível líquido. Até prova em contrário, isso aqui é um abscesso pulmonar. O indivíduo tem epilepsia mal controlada, tendo convulsão uma atrás da outra. Deve ter aspirado e formou um abscesso. Qual a melhor conduta para esse paciente? O que fazer em relação ao antibiótico? Primeiro é definir que se trata de um abscesso. De fato é. Veja que a localização é habitual. Isso é uma outra imagem de um abscesso pulmonar, localizado à direita, olha o nível líquido, sempre na região posterior. E o abscesso geralmente acontece na região posterior porque é para onde vai o material particulado que o indivíduo aspira. Geralmente aspira quando está deitado e vai lá para o segmento posterior do pulmão. Então, qual a abordagem ideal para esses indivíduos? A melhor escolha para essas situações, se o indivíduo for tratar em casa, é clindamicina isoladamente. Outra opção seria amoxicilina clavulanato, para tratar ambulatorialmente. E se for tratado em nível hospitalar, a gente tem que fazer a cobertura para germes anaeróbios. Isso é fundamental nesses indivíduos. Né?
Pode ser feito com uma cefalosporina, por exemplo, pode ser feito com a pipiracina tazobactam, pode ser feito com o carbapenêmico, se o indivíduo for tratado em nível hospitalar. As outras opções que dava na piscina clavulanato, que é uma boa opção, ou ceftriaxone, já não seria a escolha desses indivíduos, seguido de aspiração, não, isso não tem indicação, ceftriaxone e clindamicina seguido de lobectomia, apenas se o indivíduo evoluir com ausência de melhora, tratamento cirúrgico pode ser considerado, astrionam não tem uma boa atividade contra anaeróbio, isso não é tuberculose, isso é um abscesso de pulmão, não precisa tratar a tuberculose. Tá bom? Então essa situação, esse caso eu trouxe, essa questão, para lembrar do tratamento dos anaeróbios. A gente às vezes usa excessivamente um tratamento voltado para os anaeróbios, mas os anaeróbios não são agentes habituais nas infecções pulmonares. A gente tem dados antigos, da década de 1970, de alguns estudos que fizeram aspirado traqueal e mostraram que anaeróbio poderia ser um causador das chamadas pneumonias aspirativas. No entanto, esses estudos nunca foram reproduzidos em trabalhos mais recentes. Como a gente não tem mais conseguido fazer um aspirado traqueal, porque é um método muito agressivo, né? A gente tem dificuldade até para recuperar material de vias aéreas inferiores. E como os meios de cultura que a gente tem hoje, eles não cultivam muito bem anaeróbios, ainda que ninguém tenha conseguido reproduzir esses achados da década de 1970, que foram estudos feitos pelo John Bartlett, que é a maior autoridade em infecção respiratória mundial, ainda que não se tenha conseguido reproduzir, a ideia, o consenso é o seguinte: bem, ninguém conseguiu mostrar que ele estava certo naqueles estudos de 1970. No entanto, será que a gente hoje está certo? Será que o que a gente faz hoje para investigar essas infecções está correto mesmo? Será que ele não estava um pouquinho certo? Então a ideia é chegar num consenso, né? Olha só, a gente vai tratar em alguns casos na pneumonia aspirativa como se tivesse anaeróbio. Que situações são essas? A gente vai tratar se o indivíduo tiver de fato perda repetida da consciência, se o indivíduo tiver escarro pútrido que fede à distância, se o indivíduo tiver doença periodontal importante ou se tiver um abscesso ou pneumonia necrotizante, a pneumonia com cavitações. Então, nessas situações, a gente vai considerar anaeróbio na infecção respiratória. Nas outras, não. Mas o paciente engasgou. Não vamos tratar como... Engasgou uma vezinha ali, não vou tratar, a não ser que isso tenha acontecido repetidamente. Até porque o conteúdo gástrico é estéril, né? Então, a tendência não é para qualquer indivíduo que a gente vai prescrever um fármaco com atividade contra anaeróbio específica, tá? Como que a gente vai tratar esses indivíduos se tiver essa suspeita elevada, se esses critérios forem satisfeitos? A gente pode tratar com beta-lactano, inibidor de beta-lactamase, pode ser amoxicilina clavulanato, piracina tazobactam, um carbapenêmico ou com a associação de clindamicina ou a cefalosporina ou metronidazol associado a uma penicilina. Tá? Então essas são as opções que a gente tem para tratar esses indivíduos que respeitem esses critérios. Não respeitou esses critérios, não tem necessidade de fazer uma cobertura específica para anaeróbio. Tudo bem? A gente faz um pequeno intervalo, as dúvidas podem ser encaminhadas para a área do aluno para já discutir tuberculose.